Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Eu preciso fazer um combinado com vocês aqui sobre esse vídeo, tá? Você vai assistir esse vídeo até o final. Segura a ansiedade, segura a sua preguiça, porque eu sei, todo mundo sabe, a gente não gosta de vídeos longos, mas essa é uma das minhas apostas para o ano de 2022, colégios técnicos. Eu acho que pode cair MMC. E se cair, eu vou falar assim, tá vendo? Eu falei, né? Né? Como se diz, o meu ego vai ficar elevado. Mas por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte, eu acho que a tendência das provas é cobrar conteúdos por causa dessa coisa da pandemia, as coisas não estão 100% igual eram antes, né, e tal. Eu acho que a tendência das provas é cobrar assuntos que não necessariamente sejam só do 9º ano, talvez, quem sabe. Então, por isso, eu vou te dar uma ideia aqui nesse vídeo de prestar muita atenção nesse conteúdo de MMC, MDC, fatoração e etc, tá bom? E nesse vídeo, eu vou te provar cientificamente a minha tese de que não se pode estudar por um colégio apenas, tá bom? E por quê? Né? Já vou vou lançar a braba. Às vezes os pais ou os próprios alunos falam assim comigo, professora, eu vou fazer só Cefet, o seu curso tem Cefet, Coltec e Colune, eu não vou abrir o conteúdo do Coltec e do Colune, porque eu vou fazer Cefet. Então, dá para você fazer um preço mais barato para mim? Ou, sei lá, primeiro que eu não vendo os cursos separados, tá? Eu vendo somente junto. Porque a minha filosofia de vida, gente, a minha religião é de que você tem que assistir todos os vídeos, mesmo das provas que você não vai fazer. Por quê? Nesse vídeo eu vou fazer uma questão do Colune, mas eu vou utilizar 2 do Coltec como embasamento teórico. Então, olha para vocês verem. Se você está bitolado só na sua, você não vai aprender as outras. E o que pode cair na sua prova é o que cai nas outras também. Eu vou deixando aqui fotos de questões gêmeas de colégios diferentes para vocês verem. Entendeu? Você não pode ter esse pensamento pobre de que eu vou estudar só para mim porque eu vou fazer só uma prova. Não. Porque eles pegam. Gente, eu vou contar um segredo. Eles pegam provas de outro colégio e adaptam e colocam na sua. Quando vocês vão entender isso? Quando vocês vão entender isso? Porque é sério. O que vem de gente para mim falando que vai fazer Coltec e não quer ver questões do Cefet, pelo amor de Deus, cara. Ô, gente, que ingenuidade é essa? Acorda para a vida, meu irmão. Os colégios aqui que eu estou falando, que é Coltec, Cefet, Colune, é elite. Você está falando é da elite dos colégios técnicos do Brasil. Tá bom? Tanto é que se você olhar aí resoluções minhas de Cefet e RJ também, os conteúdos que eu abordo aqui no Colune, no Cefet e no Coltec, né, Cefet MG, eles são muito análogos, então você está se preparando para as melhores escolas do Brasil com esse conteúdo, né? Só que aí, se você ficar preso a título de escola, eu vou falar para você, esse raciocínio seu é pobre e não faça isso. Estou te dando a dica hoje para você não se arrepender depois. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar pelas outras também. Tá? Às vezes a pessoa fala assim comigo, mas está chegando a prova, não dá tempo. Dá sim. Tá bom? Dá tempo sim, você vai organizar seu rolê, lembre-se do que eu falei, tapas na cara com carinho, você se adapta ao corre, o corre não vai se adaptar a você, você que falou que quer passar na prova, não foi? Não fui eu que falei, o Cefet não bateu na sua casa falando assim, aqui, vou estudar lá no Cefet, não, você que está falando que quer, então você vai se adaptar ao seu corre, eu estou aqui para te ajudar, mas não vou passar a mão na cabeça de gente que está com preguiça de ver questão de outros colégios. Inclusive, quando eu posto aqui questões do Enem também, principalmente para vocês, Cefeters, assistam questões do Enem. Vocês viram que a prova do ano passado foi uma prova do Enem que caiu na prova do Cefet? O que mais que eu preciso falar para vocês? Hashtag textão, raciocínio e interpretação de texto. Aí você fica aqui no meu canal, eu posto uma questão do Enem que você não assiste, não. Você tá marcando é toco, né, velho? 99% das questões que eu posto aqui de Enem são de assunto de ensino fundamental. Então, você pode assistir sim, tá? Para você aprender a interpretar mais texto. O Cefet tinha uma vibe antiga de falar o que queria. Eu quero é isso, tome pronto. Agora, o Enem não. O Enem floreia, conta uma história lá do Egito antigo, para poder te perguntar como é que calcula a área de triângulo. É assim. Então, a tendência das provas é ser mais assim. E sabe por quê? Eu tenho minhas teses. Porque vocês não querem mais ler nada. Então, a prova te obriga a ler para ser uma pessoa mais interpretativa para fazer isso. As escolas, né, as faculdades, as pessoas aí envolvidas nos processos seletivos querem pessoas que sabem ler. Entendeu? Eles querem gente que sabe ler, interpretar texto, que para de cair em ambiguidade.
ok? As ambiguidades, gente, destrói o mundo. Fake news, entendeu? Tudo está relacionado. Então, você tem que tomar cuidado, sim, e se preparar para textos um pouco mais bem elaborados do que prova que pergunta quanto que é x mais y, certo? Vou deixar de falar só, então. Já te provei que eu vou fazer uma questão do coluna aqui, usando outras de outros colégios, para poder te dar embasamento. E vocês sabem que essa é a tese, a religião do nosso canal é essa. Colégios técnicos é uma coisa só. Não é sobre Cefet, não é sobre IF, sobre coluna ou sobre isso. Não. É um mix, né? Pode cair qualquer coisa, beleza? Prepare-se de forma adequada e com um professor que conhece esse rolê. Se você tiver interesse, você sabe que o link do meu curso está aqui na descrição. Número natural menor que 242. Ok. Se o máximo divisor entre esse número e o número 384 é 48, isso é, o MDC, 384, o número B igual a 48, é correto afirmar que B pode assumir os seguintes valores. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o número 384, eu já trouxe aqui para adiantar. Então, vamos lá com muita calma. Por 2 dá 192, por 2 dá 96, por 2 dá 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3, 1. Então, eu fatorei o número. Observe uma coisa aqui. Ele falou que o MDC é 48, quer dizer que o maior divisor comum entre esse número e o número em questão é 48. Então, 96 aqui, ó, alternativa da letra B, eu já vou descartar. Por quê? Porque 96, sendo um número que é 384, é divisível por 96, se o número em questão B fosse 96, então o MDC não seria mais 48, e sim o próprio 96, entendeu? Esse número é maior, porque é máximo divisor comum, como ele é maior que 48, e ele está aqui nos divisores de 384, então ele entraria como MDC. Então, por isso aqui, a gente já vai analisando a resposta, nós já vamos retirar a letra B como opção. Ok? Agora nós vamos analisar com o número 64, porque ele está tanto nessa opção e nessa aqui, né? O número 64, ele é uma potência de 2. Só tem base 2 nele, ok? Então, ele é 2 elevado a sexta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fatorei. Qualquer coisa, se você quiser fatorar, a gente pausa, né, o vídeo e faz a fatoração aí, tá? É lógico que aqui eu já fiz, já trouxe pronto para poder adiantar o rolê, né? Aí vamos pensar o seguinte, a pessoa está tirando o MDC entre um número e outro qualquer e está dando 48. Eu vou fatorar o número 48 aqui rapidex. Número 48, claro, ele tem a base 3. E quando a gente está tirando o MDC entre um número e outro, a gente pega as bases repetidas. Ou seja, aqui, ó, esse número deu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a sétima vezes 3. Certo? Então, quando eu fosse tirar MDC entre esse número e esse, eu ia pegar só a base 2, porque ela é a única repetida. Então, ia dar 2 a sexta, que é o próprio 64. Ou seja, se aqui fosse 64... o MDC entre 384 e 64 não seria 48, igual o enunciado propõe, seria 64. Isso por quê? Porque o número que está aqui, ele tem que ter base 3 na composição dele, porque o 48 tem base 3. Então, é como se fosse assim, uma característica genética que esse número tem, que tem que vir tanto do pai quanto da mãe, as duas ao mesmo tempo. Se a mãe do número aqui, né, o número 64 é a mãe desse cara, digamos assim. Se ela não tem base 3, não tem como ele ter herdado a base 3, ele só herda o que é comum aos dois pais, certo? Não a um único genitor, se é que você me entendeu esse exemplo genético aqui. Repetindo, então, para ficar claríssimo, feito água. Quando eu estou tirando o MDC entre dois números, o filho, que é o MDC, ele herda características semelhantes às dos pais. Ou seja, essa questão da divisibilidade tem que ser números que os pais dele são divisíveis. Se o pai aqui ou a mãe não é divisível por 3, então o filho não herda essa característica. Então, por isso que aqui não pode ser 64. Ok? Porque o número aqui, se o MDC é 48, 64. E 384 não tem 48 como MDC, ok? Concluindo, então, a gente vai excluir a resposta da letra C, né, e da letra A, porque ambas apresentam o número 64, então a gente já ganhou aqui gratuitamente a questão. Então, daqui para frente, eu vou explorar mais a matéria. Ok? A questão, se fosse na prova, você já ia estar lá na frente, ó, já vazou fora. Mas agora eu vou explicar um pouco mais sobre MMC e MDC. Olha só, vou pegar o número 48 e vou fatorar ele. Eu não preciso fatorar tudo de novo, porque ele já está aqui, ó, lindo, pleno e moreno. Então, você vai aproveitar, né, a oportunidade que a vida está te dando e só pegar daqui para baixo. Aí, 2 elevado à quarta vezes 3.
Ok? O número 144, gente, ele é 48 vezes 3. Se você fizer na calculadora, ó, 48 vezes 3 dá 144. Então, se você quiser, né, pegar aqui o 144 e fatorar, vai dar isso aqui com uma parcela, um fator a mais 3, né? Eu vou fazer aqui só porque eu estou animada. Mas é óbvio que você não vai ficar perdendo seu tempo na prova. Você tem que ser esperto. Eu vou fazer aqui porque eu tô afim, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu fatorei, então já tinha o 2 à quarta vezes 3, mais um fator 3, então por isso que vai dar 3 ao quadrado. E o número 240, ele é 48 vezes 5. Então, se eu quiser fatorar, e eu estou fatorando, porque igual eu estou falando com vocês, eu estou com muita boa vontade, vai aparecer esses mesmos fatores aqui, mais o fator 5, olha só. Então, eu fatorei aqui e apareceu isso. Então, como que eu tiro MDC entre esses números? Né? De 2 em 2, por exemplo. Entre esses dois aqui, ó, eu pego as bases repetidas, que no caso é a base 2 e a base 3, com os menores expoentes. Então, a base 2 com o menor expoente é essa, e 3 vai ser 3. Então, 2 elevado à quarta vezes 3, ó, é o próprio número 48. Então, seria o MDC entre eles. O MDC entre esse cara e o 48 é o próprio 48, porque 48 é divisor desse número. Então, como ele é divisor dele mesmo, e ele é divisor desse número, então ele é o máximo divisor entre eles. Por último, entre ele, esse aqui, e o 144. De novo, estou falando repetidamente para você lembrar. Bases repetidas com menor expoente. Qual que é a base repetida entre esse número e esse? 2 elevado a 4, que é o menor. Expoente vezes 3. Então, o MDC entre esse número e todos esses aqui é 48, que é o que o próprio exercício falou. Qual que é a diferença entre MMC e MDC, então? Nesse modo aqui, quando a gente faz a fatoração dos números separadamente, eu fatorei cada um separado, e não eles juntos, né, para subtração. Seguinte, MMC, a gente pega MMC, é mínimo múltiplo comum. Você vai pegar todas as bases, repetidas ou não, com os máximos expoentes. Você percebeu que troca? Todas as bases repetidas ou não com os maiores expoentes. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer o MMC aqui entre esses dois, ó, eu ia pegar a base 2 com o expoente 7, o 3 e o 5. Por quê? Para um número ser múltiplo de ambos esses aqui, esse número ele tem que ser múltiplo de todos os fatores que tem aqui. Então, como aqui apareceu o fator 5, o MMC tem que ter o fator 5 para ele poder ser divisível para o 240, né? Porque 240 é divisível por 5. Então, o MMC ele tem que ser divisível por esses todos os números aí. Por isso que eu pego as bases repetidas ou não com os maiores expoentes. Ok? O MDC, ele vai ser só as bases repetidas com os menores expoentes. Então, olha a lógica. É máximo divisor comum. Então, você pega o menor expoente. Ok? Então, seria 2 elevado a 4 vezes 3. E por quê, né? O número em questão, MDC, é um número que esse cara e esse aqui conseguem dividir por ele. Por isso que a gente tem que pegar o menor expoente, porque imagina, se eu pegar expoente maior, como é que esse número aqui, que não tem uma quantidade, por exemplo, de 2 elevado a 6, vai poder dividir esse? Não tem como, entendeu? E, além disso, eu não posso pegar bases que não são repetidas, por quê? Porque, por exemplo, se eu pegasse aqui a base 5, esse número, ele não tem base 5. Então, como é que ele vai poder dividir esse MDC? Porque o número é divisível pelo MDC, né? Então, aí ia faltar um fator 5 para a gente poder cortar. Então, por isso que tem que ser sim. Repete essa parte que eu falei para você entender o porquê, né, que o MMC é todas as bases, repetidas ou não, com os maiores expoentes, e o MDC é bases repetidas apenas com os menores expoentes. Porque quando você entende a lógica, você não precisa ficar decorando. Certo? Porque nesse caso aqui a gente teve que fazer a fatoração dos números separadamente. É claro que quando eu coloco os números juntos, eu faço diferente. Eu vou mostrar como é que a gente faz para tirar MMC e MDC quando os números estão juntos, tá? Mas antes disso, tem um detalhe. Quando eu estiver falando entre MMC e MDC de dois números, entre dois números, repete comigo, entre dois números, não falei 3, não falei 4, falei 2 números. Você entendeu o que eu estou falando entre dois números? MMC e MDC entre dois números. O produto do MMC com MDC é o produto dos números. Certo? Por quê? Olha só, faz de conta que eu estou tirando entre esses dois aqui. Se eu multiplicar 384 por 240, usando as bases primas, eu vou fazer assim, ó, 2 a 7 vezes 3, vezes 2 a quarta, vezes 3, vezes 5. Agrupando os termos em comum aqui, fica 2 elevado a 11, eu somo os expoentes aqui, não é? 3 ao quadrado,
vezes 5. Já o produto do MDC entre eles vai ser a mesma coisa, ó. 2A7 vezes 3 é 5, vezes esse, que vai dar 2A11, 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, o produto do MMC com MDC entre dois números é o produto dos números. Vamos fazer outro exemplo para vocês verem? E aí eu já aproveito o gancho e já tiro o MMC e o MDC juntos. Por exemplo, ó, 180 e 40. Eu vou fatorar junto. Tá? 2 aqui vai dar 90, aqui vai dar 20, 2 vai dar 45, e aqui vai dar 10, 2 aqui vai dar 5, aqui vai dar 45. Esse número dá por 3, então aqui vai dar 15. Esse número vai dar por 3 de novo, aqui vai dar 5, aqui dá 5, aqui dá 5, aqui dá 1, né? Então, acabei de fatorar. Agora, quando a gente vai dividindo, a gente vai circulando o número que deu para dividir os dois ao mesmo tempo, que é o comum, certo? Aqui, ó, deu por 2 os dois, então circulo. Deu por 2 os dois. Esse aqui, ó, esse não dá por 2, então não posso circular, certo? Aí eu dividi por 3 aqui, ó, só esse que dá por 3, esse não dá, então não circulo. Aqui eu dividi por 3, só esse que dá, então não circulo. Aqui, quando eu dividi por 5, os dois deram, então eu circulo. Então, o MDC, quando a gente tira em conjunto dos números, a gente multiplica só os números que a gente circulou. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Ok? E o MMC, a gente multiplica todos os números. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 9, 360, que dá aqui, tá? Detalhe, dica de milhões. Quando você tiver números assim pares, você multiplica de modo a fazer um número que termina em 0. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Por que eu multipliquei por 5? Porque 40 termina em 0. Se eu fosse multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 72, vezes 5, ia dar 360 também. Mas você não tem habilidade de fazer conta assim tão rápido, porque, é claro, gente, é muito mais fácil fazer conta quando não termina em 0. Então, você sempre mira no 5, ó. O número 5 vezes qualquer número par vai dar um número terminado em 0. Então, por isso que eu fiz assim. Então, aqui deu 8 vezes 5, 40, vezes 9, 9 vezes 4, 36, né? E aí, o MDC deles dá 360. O MMC dá 360. Agora, o que eu falei para você é, se eu multiplicar esses dois números aqui, vai dar o mesmo que eu multiplicar aqui. Essa propriedade já caiu em prova. Inclusive, se eu tiver um vídeo aqui, eu vou deixar linkado para você ir lá ver uma questão que precisava desse raciocínio, que é aqui, ó, antigo, a gente esquece essas coisinhas, né? Então, olha só, se eu multiplicar 360 vezes 20, vai dar 7.200. E se eu multiplicar 180 vezes 40, também, ó, 180 vezes 40, 7.200. Ok? Então, é isso, né? É uma boa questão aí, porque é um assunto que a gente não está vendo muito no cotidiano. A gente vê mais MMC e MDC em questões de probleminha. Por exemplo, um satélite passa no espaço da Terra a cada 120 anos e o outro passa a cada 180. Então, se eles passaram juntos hoje, daqui quantos anos eles vão passar juntos? Isso é um problema clássico de MMC, né, que você vai ter que tirar o MMC entre os números e ver o valor e ver na data de hoje mais aquele número, quanto que vai dar. E MDC, quando você precisa fazer cortes do mesmo tamanho. Por exemplo, uma costureira tem um tecido de tal tamanho, tal tamanho, tal tamanho. Ela quer cortar de modo que todos fiquem com o mesmo tamanho. É um problema clássico de MDC. Mas essas propriedades mais algébricas, digamos assim, do MMC e do MDC, a gente não lembra muito. Por falar em MMC e MDC, a gente utiliza MMC e MDC quando a gente está mexendo com fração. Por exemplo, 3/4 mais 1/7. Quando a gente faz a multiplicação cruzada aqui, ó, quando a gente multiplica esses números, se eles forem primos entre si, a gente está tirando o MMC entre eles. MMC entre 4 e 7 é 28. Então, a gente tira a MMC para poder somar frações, tá bom? Aí aqui vai dar 21 e aqui vai dar 4. Quando eu somar, vai dar 25, 28 avos. Pronto. E a gente tira a MDC quando a gente está simplificando frações. Por exemplo, 125 dividido por 175. Dá para eu dividir por 25 aqui e aqui não dá? Se eu dividir por 25 aqui, aqui dá 5 moedas. E se eu dividir por 25 aqui, ó, R$1 é 4, mais 3 aqui vai dar 4 mais 3, 7. Então, aqui, ó, quando eu divido por um número maior possível, eu estou tirando o MDC entre os números.
É fácil tirar MDC de alguns números quando a gente tem critérios de divisibilidade afiados. Por exemplo, o número termina em 25, 75, é divisível por 25. Então, provavelmente, né, como eu fiz aqui, e a resposta deu primos entre si, ó, eu tirei o MDC deles de cabeça. E aqui, quando eu multiplico dois números primos entre si, eu vou resultar no MMC entre eles. O método de multiplicação cruzada entre as frações não necessariamente vai dar um MMC, porque vai dar MMC se os denominadores forem primos entre si. Agora, por exemplo, olha, 3/4 mais 1/6, se eu fizer multiplicação cruzada, vai dar 18, aqui vai dar 4, e aqui vai dar 24. 24 não é MMC entre 4 e 6. O MMC, na verdade, entre eles é 12. Você pode pensar na tabuada, ó, 4, 8, 12. Na tabuada do 6, 6, 12. Então, esse é o primeiro número da tabuada dos dois ao mesmo tempo, certo? Então, seria 12. Só que aí, o que acontece? Aqui, 24 é um número possível para a gente fazer essa conta, porque ele é um múltiplo entre 6 e 4. Ele não é o menor, mas ele é um múltiplo. Qual que é a diferença? É que aqui você vai ter que somar e provavelmente simplificar a fração. Dá por 2, ó. Aqui vai dar 11 e aqui vai dar 12. Ok? 11 e 12 avos. Agora, se eu fosse fazer por MMC, sabendo que é 12, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 4 é 3, vezes 3, 9. 12 dividido por 6 é 2, vezes 1, 2. E quando eu somasse, eu ia já chegar na fração irredutível. Aí você ia falar comigo assim, tá, professora, eu acho melhor fazer pelo MMC, porque aí eu já chego na fração irredutível. Não necessariamente. Às vezes acontece casos também de você ter que simplificar essa fração aqui. Fora que, às vezes, você não sabe tirar o MMC de cabeça rapidão, porque, ó, filho, está na prova, você não tem tempo a perder, não, né? Aí você não sabe, você vai ter que ir lá fazer aquele método de fatoração, aquela cafonice que a gente fez ali em cima. Diga-se de passagem, eu não faço isso aqui no Caraveira do Brasil, né? Estou só explicando para vocês como é que é. Então, como você vai ter que fatorar para descobrir o MMC, porque às vezes você não está habituado a saber de cabeça esses MMCs, então não compensa. Por isso que o método da multiplicação cruzada ele é mais rápido. Embora você possa ter um divisor, um múltiplo maior, é só você simplificar ele no final. Ok? Aí você vai falar assim comigo, então qual que é o método, porque eu falei que eu acho isso aqui uma cafonice, qual que é o método que eu faço para tirar, para decompor os números em fatores primos? Por exemplo, 150, eu penso assim, esse número é 25, aí eu tenho que saber critérios de divisibilidade. Quantas moedas de 25 é esse aqui? Ó? R$1 é 4, 50 centavos é 2, então é 6, né? Então é 6 vezes 25. Aí eu sei o seguinte, que 25 é 5 ao quadrado, e 6, né, é 2 vezes 3. Então, aqui, ó, eu fatorei o número sem precisar passar ultração. Suponhamos, então, que eu queira tirar o MMC e o MDC entre 150 e 175, por exemplo. Aí aqui eu penso de novo num múltiplo que eu amo, né, um fator ali divisível, na verdade, que eu amo, que é o 25, que eu faço o método das moedas, por exemplo, ó, R$1 são 4 moedas, 75 é 3, então isso aqui é 7 vezes 25. Ou seja, é 7 vezes 5 ao quadrado.